você quer saber quanto custa um produto e qual loja tem o melhor preço, o que você faz? Vai até a internet e procura. Simples assim, né? Simples, hoje em dia. Em 1998, um jovem de 21 anos, junto com outros colegas estudantes, teve essa ideia. E não foi nada fácil convencer o mercado de que era um negócio viável. Mas ele conseguiu. Nasceu então o Buscapé, hoje um gigante da internet, presente em dezenas de países e que foi vendido em uma operação multimilionária em 2009. O responsável por esse feito é o Romero Rodrigues, o nosso convidado de hoje no programa Inspirações. Romero, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço de estar aqui, muito feliz. Você falasse uma coisa pra gente, assim, normalmente as pessoas não são muito estimuladas a abrir o próprio negócio, tanto em casa quanto na escola. A gente é estimulado mesmo conseguir um bom emprego numa boa empresa. Mas com você foi um pouco diferente, né? Você já saiu da faculdade empreendendo, como é que foi isso? Primeiro eu tive um estímulo muito grande. Meu pai é empreendedor, ele começou uma empresa de material de construção, depois uma construtora, e isso me estimulava muito. Eu me lembro da minha infância e adolescência acompanhando meu pai, indo para a empresa dele, trabalhando com ele nos finais de semana e sempre conversando com ele sobre montar um negócio, as dificuldades, como fazer, capital inicial, enfim, assim por diante. E quando eu estava no começo do colegial, eu tive o primeiro contato com computação no colégio e me apaixonei por computador, principalmente por linguagens de programação. E aí acho que desses dois estímulos nasceu a ideia de querer empreender na área de tecnologia. E aí eu fui buscar uma faculdade já pensando em empreender depois. E curiosamente não existe uma faculdade exata para quem quer empreender. E eu fui buscar engenharia de computação porque eu queria empreender na área de informática. E assim começou. Bom, começou e aí você fundou o Buscapé. 15 anos já tem isso? Que você falasse um pouquinho como é que surgiu a ideia e como é que principalmente vocês tiraram lá do papel. Como eu comentei, eu entrei na faculdade querendo empreender. Então, logo de cara, eu já comecei a pensar em negócios que eu poderia montar. Primeiro, uma software house para desenvolver sistemas para pequenas empresas que não podiam ser atendidas. Depois, eu e mais alguns amigos pensamos em trazer uma tecnologia de automação comercial e residencial, não deu certo. E lá pela quarta, quinta ideia, veio a ideia do Buscapé. Então o que é interessante não existia um momento eureka, nenhum de nós, nenhum dos fundadores estava sentado e um dia falou, nossa, vamos fazer isso. A gente estava procurando, e procurando assim de uma forma bem faminta. E um dia, um dos nossos sócios, o Rodrigo, um dos fundadores do Buscapé, estava procurando por uma impressora para comprar, resolveu procurar na internet, a internet naquela época não era ainda muito comercial, eram os primeiros anos da internet, e não conseguiu encontrar nenhum site que desse informação de produto ou preço. E aí veio a ideia de fazer um site de busca especializado só em busca de produto e comparação de preço. Justamente dessa necessidade. Então, da necessidade que ele tinha e do fato da gente estar preparado, da gente estar treinado para estar procurando uma ideia de negócio para poder montar um negócio. Romero, com o Buscapé, o consumidor passou a ter mais poder, mais informação na hora de fazer uma compra mais consciente. Você pensou um pouco nisso também, você e os seus sócios, nessa questão social do negócio que vocês estavam criando? Sem perceber, sim. Eu digo isso porque a primeira ideia do Buscapé, o que pouca gente sabe, é que ele não era um site de comparação de preços de produtos na internet. Não tinha loja vendendo na internet. A nossa ideia, na verdade, era buscar preços de lojas reais, mundo físico. Para isso a gente desenvolveu um software que ia ser distribuído em disquetes, em bancas de jornais. Qualquer lojista podia pegar esse programa, instalar no computador, o programa que estava no disquete. O programa ia procurar dentro do computador do lojista por preços, fosse uma planilha de Excel, fosse algum sisteminha de gestão que ele tivesse, ia conectar no modem, que conectava na BBS e mandava todos os preços para o nosso banco de dados central. Como bons engenheiros e péssimos administradores na época, entre testar o mercado e desenvolver o software, nós desenvolvemos o software. E alguns meses depois que o software pronto, eu lembro, eu morava no bairro do Paraíso, aqui em São Paulo, eu fui em vários negócios locais ali do bairro, na papelaria, na mercearia, enfim, uma série de outros negócios pequenos, e fui recebido com espanto. O varejista olhava e falava assim, você deve estar de brincadeira comigo, né? Isso deve ser uma pegadinha, uma palhaçada. Por quê? Eu falei, olha, eu não dou preço por telefone, não faz sentido nenhum eu colocar meus preços na internet. E a gente percebeu que isso era, na verdade, uma grande ameaça, mas uma grande oportunidade. Tentar quebrar esse paradigma de que o consumidor não tinha acesso a preço, tinha que pegar um carro, trânsito, estacionar, passar por 3, 4 lojas para poder fazer uma compra consciente. E aí a gente resolveu enfrentar esse desafio. Então sempre teve no coração do Buscapé essa ideia de
ajudar a pegar aquele poder que era da indústria 100 anos atrás e passou para o varejo, e tirar do varejo e passar para a mão do consumidor de alguma forma. E a gente sempre se inspirou muito nisso. Esse sempre foi o grande propósito do Buscapé. Bom, o começo foi bem difícil, você está contando. O que eu percebo é que o Buscapé, então, entrou num mercado que não tinham concorrentes. Uma coisa boa, mas um desafio também. Queria que você desse uma dica, assim, para quem está começando, qual que é o time? Como saber qual que é o time de criar um negócio novo, um negócio inovador? Acho que essa pergunta é uma das perguntas mais difíceis que existem. De certa forma é verdade, a gente entrou no mercado que não tinha concorrente, mas também não tinha consumidor, a loja não queria estar ali. A ideia toda do Buscapé sempre foi cobrar da loja, para a loja estar listada no Buscapé, ou cobrar uma quantia por clique, ou uma comissão sobre vendas. E, teoricamente, quando a loja pagasse para a gente investia isso em marketing e trazer consumidor. Com mais consumidor, a gente geraria mais cliques para as lojas, entrariam mais lojas, mais receita, e esse era o modelo. Quando a gente colocou no ar o Buscapé, aconteceu o contrário. As lojas ligaram, só que não para pagar para estarem listadas, elas ligaram para processar a gente para serem removidas. Então, quer dizer, dentro daquele nosso plano de negócio, quem deveria estar dando a receita estava, na verdade, querendo tirar o dinheiro que a gente mal tinha. E hoje é muito claro que a gente lançou o Buscapé muito cedo. O Buscapé foi o segundo site de comparação de preços a ser lançado no mundo inteiro. E quando a gente criou o Buscapé, a gente não estava se baseando em nenhum deles. Na verdade, enquanto a gente construía o Buscapé, o My Simon, que foi o primeiro, foi lançado nos Estados Unidos. E sem dúvida nenhuma, foi muito, muito cedo. E a gente sofreu muito com isso. A primeira receita que a empresa viu foi mais ou menos 3 anos e meio depois da fundação. Isso eu não digo ponto de equilíbrio ou lucro, a receita. Até a gente convencer o primeiro lojista a pagar pela primeira vez para estar nos resultados. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que foi melhor ter lançado o Buscapé antes do que depois. Se a gente tivesse demorado para lançar o Buscapé, eu não estaria aqui hoje. Então a dica que eu dou para os empreendedores é, na dúvida, lance antes. Teste antes. E não precisa... Nós, por exemplo, no Buscapé, a gente demorou muito para lançar. E a gente ficava querendo melhorar. Só tem 30 lojas, vamos lançar quando tiver 100. Vamos lançar quando tiver 200 mil produtos, só tem 30 mil produtos. Eu hoje sugiro completamente o inverso para o empreendedor. Ele, o quanto antes, colocar uma versão mínima do produto dele e começar a testar, começar a ter interações com os clientes, com os usuários, com os consumidores e adaptar o produto quanto antes. Coisa que a gente não fez lá atrás, mas graças a Deus a gente começou muito antes que o resto, então a gente teve tempo para se corrigir. Conserta, mas com o carro andando, mais ou menos por aí. Sempre. Bom, vocês tiveram uma ideia boa, não tem como negar isso, mas na época, e um pouco depois também, com o estouro da bolha, muita gente teve ideias boas e que não vingaram. Por que você acha que vocês vingaram? Por que vocês deram certo? Olha, eu acho que combinação de coisas. Primeiro, uma paixão incondicional de todos os sócios pelo projeto. Isso tornou a gente muito resiliente, rosto muito grosso. Mas eu diria que desde o começo, como a gente começou antes do burburinho de internet, a gente começou a buscar pé em 98, não existia venture capital, não existia investimento em empresa de internet, não tinha nada disso. A gente estava montando a nossa padaria. Só como nós éramos engenheiros de computação, nossa padaria era uma empresa de tecnologia. Desde o começo a gente tinha claro qual era o modelo de negócio. E o modelo de negócio do Buscapé não era algo em torno da ação que o usuário fazia no Buscapé, era a ação em si. O que eu quero dizer com isso? O Buscapé existe para as pessoas compararem preço, clicarem e irem para uma loja. O consumidor entra querendo clicar para ir para uma loja e a loja do outro lado também quer que exista o clique, que o usuário vá para a loja e o que a gente cobra é justamente esse clique. Está tudo alinhado. Boa parte dos modelos que surgiram lá atrás são modelos viáveis, mas que precisam de escala. São modelos onde você vai produzir, por exemplo, um conteúdo, uma história, uma notícia, ou uma rede social, ou você vai disponibilizar fotos, mas o que você vai monetizar, o que você vai vender, não é nem a foto, nem a notícia, nem o vídeo, nem a rede social. Você vai em volta disso colocar publicidade. Então você tem uma desconexão da ação do consumidor e da receita. O que salvou a gente foi ter um modelo de negócio muito bem fechado para um momento onde ainda não existia investimento na internet, que a gente ia ter que sobreviver com aqueles pouquinhos reais que a gente ia ganhar do varejinho local. E acho que essa fixação, esse fortalecimento que a gente teve em estudar muito bem qual seria o modelo de negócio, ajudou a gente a passar pelos anos ruins. E nesses anos ruins, vocês pensaram em desistir? Que você falasse um pouquinho isso, porque hoje quem te vê, obviamente, como um CEO, como um fundador de uma empresa muito bem sucedida, talvez não tenha essa noção de quanto foi difícil, das dificuldades, dos momentos que você pensa, acho que não vai ter jeito mesmo. Conta um pouco pra gente como foram essas passagens. O Buscapé quase morreu várias vezes. E em algumas vezes
sócios do Buscapé, sócios investidores do Buscapé, chegaram a discutir fechar a empresa. Mas, curiosamente, os fundadores nunca. A gente teve, por exemplo, um episódio muito sério no final do ano 2001. Nós ainda não tínhamos receita nenhuma, a empresa continuava a queimar dinheiro. E numa reunião com os acionistas, numa reunião de conselho com todos os investidores, foi decidido que se a gente não equilibrasse a empresa, não atingisse o ponto de equilíbrio até dezembro de 2002, a gente discutiria fechar a empresa. E originalmente a ideia era equilibrar a empresa só em dezembro de 2003. Então a gente começou o ano de 2002 extremamente preocupado e fez com que a gente corresse atrás de receita de qualquer forma. E foi aí o ano onde a gente começou a cobrar o varejo porque a gente não tinha outra opção. E esse ano foi um ano, acho que, de 2 vitórias. A primeira aconteceu em setembro, quando a gente atingiu o ponto de equilíbrio e escapou de fechar o Buscapé. Mas a segunda aconteceu um pouco antes, quando a gente começou a cobrar todos os varejistas. A gente tinha todos os grandes varejistas já pagantes no Buscapé, com exceção de um, que foi um varejista que a gente só tinha tido contato em 99, quando a gente lançou o Buscapé. Então a primeira ligação que a gente teve foi justamente desse varejista que queria processar a gente porque ele não queria estar nos resultados de busca. Ele acabou não processando, mas a gente nunca mais conversou com ele, só foi conversar de novo em 2002. E numa situação que na verdade mostrou, foi muito simbólica, mas para a gente foi o grande momento de saber que o Buscapé tinha quebrado aquele paradigma de que o consumidor não ia mais ter acesso a preço por telefone ou por qualquer outro meio. E basicamente a gente numa terça-feira decidiu tirar aquele varejista do ar, porque todos pagavam menos ele, e na quarta-feira ele ligou e disse que se a gente não colocasse ele de volta no resultado de busca, ele ia processar a gente. Então ele ia processar a gente, só que agora pelo motivo contrário do qual ele tinha ligado 3, 4 anos antes. E aquele momento foi o momento do clique, né? A gente equilibrou a empresa alguns meses depois, mas naquele momento a gente falou, bom, pode ser que não seja o Buscapé, pode ser que a gente nem tenha sucesso, nem atinja o ponto de equilíbrio, pode ser que a empresa feche, mas aquela história de que a loja não vai mais dar preço para o consumidor já era. E eu acho que isso sempre foi, talvez, a força motriz da empresa. Esse propósito, esse significado, fazer alguma coisa, mudar alguma coisinha no mundo. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que eu já ouvi você dizendo, que é erro e fracasso. Então, assim, você é a prova viva de que a gente fracassa e depois pode dar certo. Fala um pouquinho sobre isso e também sobre o paralelo que você faz entre fracassar e a possibilidade de inovar. Principalmente quando você está criando uma startup, uma empresa de tecnologia, que você cria um modelo de negócio novo ou tenta criar algum serviço ou produto que vai trazer mais valor para o consumidor, não existe uma receita, é experimentação. E toda experimentação você tem sucesso através de fracasso. À medida que a empresa cresce, mesmo o Buscapé hoje, que não é uma empresa tão grande em número de colaboradores, você tem que criar um ambiente onde os teus colaboradores estejam dispostos a fracassar, para que eles possam experimentar. Porque sem esse experimento, você não vai inovar depois de grande. E é o motivo pelo qual as grandes empresas travam, porque a diretoria da empresa está isolada numa torre de marfim, e o time todo está travado porque tem medo de errar. Porque você não premia o experimento hoje em dia no capitalismo, você premia só o sucesso. Isso faz com que os menos corajosos travem. E os mais corajosos provavelmente vão sair para empreender, eles vão necessariamente ficar ali. Então a equipe que está em contato com o cliente, com o consumidor, com o fornecedor, aquele pessoal da base da pirâmide é quem tem mais capacidade de ter as percepções, porque eles têm envolvimento, e criar as inovações. Mas normalmente a cultura corporativa proíbe isso de acontecer. Então o que eu sempre tento estimular é ter uma cultura corporativa que estimule essa experimentação, que faça com que todo o time possa criar experimentos, sugerir ideias e com isso inovar. Sociedade não é uma coisa fácil, né? Eu fico pensando ainda mais entre jovens, talvez ainda imaturos. Fala um pouquinho, qual que é a dica para uma sociedade dar certo? O que aconteceu para que vocês fizessem uma sociedade que deu certo? Sem os sócios certos, o Buscapé nunca estaria aqui hoje. Sejam os fundadores, sejam os sócios financeiros, os sócios estratégicos. A primeira coisa foi alinhar o objetivo. Todos queriam a mesma coisa. Ninguém queria ficar rico, ninguém queria ser famoso, a gente queria criar um negócio grande. A gente queria criar um negócio que talvez sobrevivesse à nossa própria existência aqui na Terra. E esse senso, acho que de legado, de propósito, de significado, foi o eixo do Buscapé.
Coincidentemente, acho que grande parte das empresas bem-sucedidas de tecnologia dividem esse mesmo sentimento. Mas eu não diria que é o único sentimento. Acho que é importante só você ter um alinhamento do que você quer do negócio com todos os teus sócios. Coincidentemente, acho que grande parte das empresas bem-sucedidas de tecnologia dividem esse mesmo sentimento. Mas eu não diria que é o único sentimento. Acho que é importante só você ter um alinhamento do que você quer do negócio com todos os teus sócios. Homero, o Buscapé é uma das coisas mais antigas que a gente tem na internet brasileira. Como é que vocês fazem para continuar relevante num mercado que muda tanto e como é que é a capacidade de se reinventar? Eu acho que isso é crucial para qualquer empresa de tecnologia hoje. E a verdade é que se você ficar fora de 2 ou 3 ondas, você provavelmente está fora do mercado, né? E grandes empresas de internet mostraram isso. Yahoo, quando a gente começou, Google não tinha sido lançado. No Brasil só existia o UOL das marcas que existem hoje de internet. O grande comunicador, a grande empresa social chamava ICQ. E o Yahoo perdeu a onda da busca, o Yahoo perdeu a onda do vídeo, perdeu a onda do social e hoje ele é completamente irrelevante, né, no grande cenário de internet. Então a gente se preocupa muito e isso vai desde ter uma área de inovação forte, e a gente tenta estimular a inovação de diferentes formas no Buscapé, através de aquisições de startups, investimentos em startups. Save.me é um exemplo, Inloco Media é outro exemplo, Hotmart, enfim, uma série de empresas que o Buscapé investiu durante esses últimos 10 anos. E aí a gente tem mais ou menos umas 25 investimentos/aquisições que a gente fez nesses anos. Outra forma é estimular o próprio time a inovar e se reinventar. Na hora que a gente tem hoje, por exemplo, metade do público usando o Buscapé no celular, esse é um desafio muito grande. Porque quem está usando o Buscapé no celular não quer o serviço que a gente dá no computador. Que é um serviço diferente, quer saber se tem produto em estoque, aquela loja que está a 500 metros ou não, quer saber se o preço vai ser o mesmo na internet ou não e assim por diante. Então eu diria que inovação, seja interna ou através de investimento e aquisição, é fundamental. O segundo, que é difícil, mas a gente tenta explorar, é fazer um exercício de autofagia. Quer dizer, se eu for me canibalizar, isso a gente faz constantemente, se alguém for matar o Buscapé, como que ele faria? Onde estão nossos pontos fracos? E quando a gente identifica um ponto fraco, a gente geralmente atua nesse ponto fraco antes que um competidor atue. Às vezes tirando o valor do negócio, às vezes prejudicando o crescimento de receita, mas melhorando o nosso posicionamento estratégico. O último, e acho que é o mais difícil, é evitar que se criem dogmas dentro da empresa. Mesmo uma empresa de pouco tempo de vida, que é o Buscapé, né? A gente é dinossauro da internet, mas tem 16 anos de vida. Você tem dogmas, e é engraçadíssimo, porque eu às vezes me pego em discussões com o time falando, não, isso não pode ser feito. Eu falo, não, lógico que pode não, foi definido lá atrás, que é assim, vai ter que continuar sendo assim. E é muito difícil, mesmo eu, fundador, sabendo que pode ser diferente, quebrar um dogma, porque o time acredita que é daquele jeito. E empresas que costumam liderar seus segmentos por muito tempo cometem sempre o mesmo erro de falar a gente sabe fazer porque a gente é melhor nisso há muitos anos. Não deixa de cair na classificação do dogma. Isso é o que eu mais luto com o time hoje e eu escuto muitas vezes, isso me deixa muito nervoso, solta o Steve Jobs do mal de dentro de mim e eu falo, que absurdo, como assim? Não, pô, a gente é quem melhor faz isso há 15 anos, não tem um jeito melhor de fazer. Isso me enerva, então eu tento lutar muito contra isso. E é isso que geralmente faz as grandes empresas ruírem e você perder as mudanças e os ciclos importantes. Então, a gente está sempre no divã. Bom, depois dessa trajetória que vocês tiveram, deu certo, né? O Buscapé foi vendido em 2009, né, mais de 90% das ações, por um valor incrível de 342 milhões, mas você continuou como CEO da empresa. Não pensou em tirar férias? Ou, bom, vou tentar um negócio um pouco mais tranquilo, mais fácil? Não passou pela sua cabeça isso? Não passou. Eu acho que eu sou muito agitado. E acho que não passaria tão cedo, acho que me aposentar. Eu continuei no Buscapé porque eu tive liberdade para continuar tocando o meu sonho, né? Crescendo a empresa e com muito mais recursos do que eu tinha antes. Então, agora que o Buscapé finalmente tinha voz, era uma empresa grande, uma das maiores empresas de internet do Brasil, era ouvida pelo mercado, por vários entes, eu ia parar. Quer dizer, agora que estava ficando divertido.
E o nosso sócio deu muito espaço para a gente poder continuar criando e desenvolvendo. E acho que enquanto tiver espaço, enquanto eu estiver feliz, enquanto eu estiver apaixonado, eu vou continuar onde eu estou. Bom, você continua no Buscapé, mas você não para, né? Eu sei que você é investidor anjo em diversos negócios. Como é que você avalia, o que você busca na hora de investir em uma empresa, em uma nova ideia, numa startup? Eu tenho até uma regrinha, que são o que a gente brinca dos 4 P's nossos, que é pessoas primeiro, depois o projeto, o produto em si, depois se vai ter poder de programação, se aquele time vai ter capacidade de entregar, e o último, paixão dos empreendedores. Se o olho está brilhando, se ele realmente quer criar alguma coisa. Mas eu diria que essa é a análise mais fria, até, essa é uma análise mais concreta. No final das contas, quando eu faço investimento anjo, entra também muito, até porque é meu capital, então eu não tenho compromisso com um terceiro de entregar retorno, nada. Entra muito se eu quero fazer parte daquele sonho ou não. Bom, eu tenho certeza que o que não faltou para você nesse bate-papo com Romero Rodrigues foi inspiração. Então, até o próximo Inspirações. Tchau!